No coração do sertão brasileiro do século XIX, uma terra castigada pela seca e pelo abandono, é de lá que surge um nome que viraria lenda e também uma grande ameaça: Antônio Conselheiro. Para a gente entender quem ele foi, a gente precisa voltar para esse cenário, sabe? Um cenário de puro desespero, onde essa história toda realmente começa. Pois é, para a recém-nascida República Brasileira, para a imprensa, para os poderosos da época, aquela comunidade que surgiu no meio do nada não era um milagre, era, na verdade, uma ameaça. A narrativa oficial era bem clara: se tratava de um bando de fanáticos perigosos que precisava ser parado. Mas como a gente vai ver, essa era só uma parte da história e talvez nem a mais importante. Essa é a grande questão que fica, né? O que levaria milhares de pessoas a largar tudo, absolutamente tudo, para seguir um homem e a visão dele, dispostas a morrer por isso? Para desvendar esse mistério, a gente precisa primeiro entender como ele era visto, principalmente pelos seus inimigos. Vamos começar então pela visão da República. Para a elite política e econômica daquele tempo, que tinha acabado de assumir o poder, a resposta para a pergunta "quem é esse tal de conselheiro?" era bem simples e bem assustadora. Ele era um problema, e um problema sério. E é aqui que o conflito todo se desenha. De um lado, o governo e a imprensa pintavam ele como um louco, um fanático religioso que, segundo eles, queria restaurar a monarquia. Agora, do outro lado, para milhares de sertanejos, ele era o bom Jesus, um profeta enviado por Deus para salvá-los. Essa divisão de opiniões não era só uma discordância, era, na verdade, o estopim de uma guerra. E a propaganda, claro, foi uma arma poderosíssima. Os grandes jornais da capital não poupavam esforços para transformar ele numa figura grotesca, um monstro que impedia o progresso da nação. Essa imagem não foi construída à toa, não. A ideia era justificar a violência que viria depois, transformando uma comunidade de gente desesperada em um alvo militar legítimo aos olhos de todo o país. Mas, por trás das caricaturas e dos títulos sagrados, existia um homem. Para a gente entender a jornada dele, a gente precisa voltar no tempo. A gente precisa conhecer Antônio Vicente Mendes Maciel, bem antes dele se tornar o conselheiro. A vida do Antônio Maciel foi marcada por uma série de tragédias. Ele nasceu numa família de comerciantes, mas viu o mundo dele desmoronar. Primeiro, a morte dos pais. Depois, o que parece ter sido o golpe final, a traição da esposa. Essa humilhação pessoal foi o gatilho que fez ele romper com a vida que tinha. Ele largou tudo, virou as costas para o mundo material e começou a peregrinar. E foi nessa jornada, andando sem rumo pelo sertão, passando por vilarejos esquecidos, que o homem Antônio Maciel meio que morreu para dar lugar à figura do Antônio Conselheiro. Ele se transformou num peregrino, um homem santo aos olhos daquele povo. Olha só essa citação. É uma descrição bem crua de um jornal da época. Ele não era uma figura limpa, arrumada. A aparência dele era chocante, ascética. Ele era a imagem da penitência, e essa imagem tão forte de alguém que abriu mão de tudo conversava diretamente com a alma daquela população tão sofrida do sertão. E então veio este ano, 1877, um ponto de virada total. A grande seca que devastou o Nordeste foi uma catástrofe de proporções bíblicas. Deixou um rastro de fome, de morte e um desespero sem tamanho pela região inteira. No momento em que o governo simplesmente não existia para essa gente e a natureza era implacável, as pessoas se agarraram à fé. E a mensagem do conselheiro oferecia uma coisa que ninguém mais oferecia: esperança. Ele não era só um pregador. Ele virou um símbolo de socorro divino no meio do abandono total. E com essa legião de seguidores crescendo cada vez mais, só peregrinar já não era o suficiente. Era preciso criar um refúgio, uma terra prometida ali no meio do sertão. Ele batizou esse lugar de Belo Monte, mas a história iria imortalizá-lo com outro nome: Canudos. É muito importante entender isso. Canudos não era um acampamento de rebeldes. Era um projeto de sociedade radicalmente diferente daquela época. Num Brasil de latifúndios, de miséria, Belo Monte era um lugar onde a terra era de todo mundo, o trabalho era dividido e ninguém passava fome. Para os milhares de moradores, era muito mais que um vilarejo. Era um lugar sagrado, a promessa de uma vida digna. E quem é que buscava esse refúgio? Exatamente os maiores marginalizados da sociedade. Camponeses pobres expulsos de suas terras, indígenas, ex-escravos que a Lei Áurea tinha libertado para lugar nenhum, e, claro, milhares de vítimas da seca. Canudos virou um microcosmo dos esquecidos do Brasil.
Acontece que uma comunidade próspera, autossuficiente e, o mais importante, independente, construída justamente por essa gente, isso jamais seria tolerado pelo poder. Para a elite do país, Canudos não era um exemplo, era uma afronta que precisava ser esmagada. E assim começou a guerra. O ponto crucial é esse. Canudos era uma ameaça em várias frentes. Para os grandes fazendeiros, roubava mão de obra barata. Para a Igreja Católica, criava uma liderança religiosa paralela que eles não controlavam. E para a Jovem República, era um símbolo vivo de desobediência. Canudos era a prova de que um outro jeito de viver era possível. E para a ordem da época, isso era simplesmente intolerável. A resposta do Estado foi militar e foi brutal. Mas, para o choque e para a humilhação do Brasil inteiro, as 2 primeiras expedições foram vergonhosamente derrotadas. A fé e a astúcia dos sertanejos venceram. A terceira, comandada por um herói de guerra, Coronel Moreira César, também fracassou e o comandante morreu em combate. A cada vitória, o mito de Canudos como lugar sagrado e invencível só crescia. A resposta final da República teria que ser esmagadora. Esses números aqui, do primeiro confronto, já mostram a brutalidade da luta. Mesmo com a vitória dos defensores, o custo humano para eles foi gigantesco. Era uma guerra de extermínio desde o começo, travada com uma ferocidade desesperada dos dois lados. E assim, com o cerco se fechando, a gente chega ao fim trágico de Canudos. Mas com o fim da guerra, começaria uma outra batalha. A batalha pela memória do seu líder. No auge do cerco, com a fome e as bombas destruindo sua comunidade, o profeta morre. A causa mais provável foi disenteria, mas a incerteza em torno disso só aumentou o mito. Ele não viveu para ver a destruição final do seu sonho. Já sem o seu líder, os últimos resistentes lutaram até o fim. O exército não fez prisioneiros. A ordem era clara: apagar Canudos do mapa e da memória. O arraial foi incendiado, aniquilado. Depois da guerra, a ciência da época foi usada para dar a palavra final. O corpo do conselheiro foi exumado, a cabeça dele foi cortada e enviada para estudo. O diagnóstico? Loucura. Era uma forma de invalidar a luta dele, de reduzir todo o movimento social complexo à insanidade de um único homem. Mas a história dá umas voltas impressionantes. Mais de um século depois, o mesmo Estado brasileiro que o massacrou, que o decapitou e o chamou de louco, o inscreveu oficialmente no livro dos heróis e heroínas da pátria. Essa reviravolta completa mostra como a nossa visão do passado está sempre mudando, sempre em disputa. E é essa a questão que a saga de Canudos deixa pra gente. Quem tem o poder de definir o que é fanatismo e o que é fé? Quem decide qual projeto de sociedade é legítimo e qual deve ser destruído? Mais de 100 anos depois, a história de Antônio Conselheiro e seu santuário no sertão continua nos desafiando com essas perguntas.